Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, você pode perceber que nós já trabalhamos em outras ocasiões essa dinâmica a respeito do plano eterno de Deus. Qual é o plano soberano de Deus? É que céus e terra voltem a dialogar entre si, voltem a serem unidos. O texto de Efésios 1:10, bem como Colossenses 1:20, você já deveria estar anotando, a Escritura diz que Deus vai, na plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso é Efésios 1:10, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Colossenses 1:20, Paulo também, agora escrevendo aos irmãos que estavam em Colossos, diz que Deus reconciliou todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas. Então note, tenha na sua mente o texto que eu mencionei, ambos os textos, mas Colossenses ainda deixa mais fácil, porque Paulo diz que Deus reconciliou o céu com a terra. Se Deus reconciliou os céus e terra, segue-se que no plano original de Deus, céus e terra eram uma mesma realidade. Ok, gente? Então isso, nós vamos, a série vai longe, porque só para explicar isso eu já fico pensando, agora tem que falar, é difícil até tocar nesse tema, porque isso vai afetar quem nós somos e vai afetar como nós nos movemos, tá ok? Por quê? Uma das razões, deixa aqui um pouquinho, a gente já liga a luz de novo. Uma das razões que vai afetar como nos movemos é que se Deus vai fazer do céu e da terra o mesmo lugar, então segue-se que a nossa missão não é uma missão que ela tem o seu objetivo final em que vidas ou que almas sejam arrebatadas para o céu a fim de que a terra seja abandonada. Não! Isso vai afetar a nossa forma de encarar a nossa missiologia. A gente já falou um pouquinho disso também. Então esse desenho, que é um rabisco do que a gente estava ensinando, ele comunica muito bem isso. Céus e terra. Gente, quem é o ser? Porque aqui a gente está falando de homem coletivo. Quem é o ser? Ou quem está em ambas as realidades? Quem? Essa é a grande questão, irmãos. Como eu tenho me gastado por ensinar isso, e como é difícil isso entrar por causa de uma mentalidade grega dualista que fragmentou as coisas e criaram mundos paralelos. Então, na verdade, a ideia que a gente entendeu, você ia ter que puxar esse ciclo de baixo aqui para baixo e deixar um espaço entre eles ainda. Ia ficar num ciclo a terra e a igreja, e no outro o céu. E qual seria a nossa ideia principal? A igreja sobe e esse ciclo aqui já era, né, irmão? Aleluia, Deus abençoe, fica pro capeta, o anticristo governa tudo e o Satanás fica feliz. Eu tenho dito que o Satanás, ele gosta dos evangélicos por algumas razões óbvias. Uma das razões pelas quais ele gosta do evangélico é porque o diabo, quando foi expulso dos céus, saiu de lá quebrado, falido, sem poder nenhum e sem nada. Sabe o que aconteceu? Ao longo do tempo, os evangélicos conferindo autoridade para o diabo. Tem gente que tudo é o diabo, é o Satanás, é o caramanhão. Se cair aqui, é o diabo, ele está furioso. Então tudo virou o diabo, ele ganhou poder. E tudo é do diabo. Política é do diabo, televisão é do diabo, celular é do diabo. E o diabo estava, quem? Meu? Claro, eu aceito tudo isso, porque eu não tinha nada, estava quebrado. Mas na ideia original de Deus, a igreja, isso aqui é Efésios 3:10. Paulo diz, para que agora, por intermédio da igreja, por meio da igreja, Deus vai reconectar todas as coisas. Isso não vai ficar assim. Sabe o que vai acontecer? Ao invés de a igreja subir, esse ciclo de cima vai descer e se alinhar com o de baixo. É isso que as escrituras dizem em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Só que cremos por tanto tempo na fábula que a verdade soa como uma fábula. Por quê, gente? Porque a gente acha um absurdo a palavra. Por quê? Porque nós passamos a crer no absurdo e não na palavra.
Quem está me entendendo? Então, o evangelho completo, ele na verdade é Deus resgatando três coisas: nossa condição, nossa posição, nossa vocação. Eu vou trabalhar um pouquinho isso e a gente vai seguir nas próximas semanas, e eu creio que a gente vai alcançar um entendimento muito poderoso sobre isso, tá ok? Então vamos deixar isso fixado no nosso coração. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Primeira coisa, o evangelho completo, com seus 3 capítulos: evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno, restaura o homem por completo. Primeira coisa, o evangelho da graça restaura a nossa condição diante de Deus. Nós já trabalhamos aqui bastante a respeito do evangelho da graça. Não há tempo para voltar, torno a dizer, ouça o podcast, confira as palavras que já estão gravadas para que você tenha uma compreensão maior. Mas basicamente o evangelho da graça é resumido na obra salvífica de Deus em Cristo para o homem. Como Deus nos salvou em Cristo e qual é a consequência dessa soberana e gloriosa salvação? A restauração da nossa condição diante de Deus. O evangelho da graça restaura a nossa natureza, transforma-nos em nosso DNA, de dentro para fora. O evangelho do reino restaura a nossa posição. Qual é a nossa posição? Sacerdotal. É a retomada da nossa função sacerdotal. Isso é primordial. E esse é o aspecto que a gente vai desdobrar nessa série. E o evangelho eterno, evangelho da graça, Atos 20 e 24. Evangelho do reino, Lucas 4, 43. Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Uma boa notícia sobre a graça, uma boa notícia sobre o reino, uma boa notícia a respeito da eternidade. Então, vou repetir: o evangelho da graça restaura a nossa condição diante de Deus. O evangelho do reino restaura a nossa posição diante de Deus. O evangelho eterno restaura a nossa vocação e a compreensão dela. Por quê? Como a gente já falou na última série, o evangelho da graça fala de como Deus salvou. O evangelho do reino fala por que Deus salvou. Como Deus salvou? Pela graça mediante a fé, através do Cordeiro perfeito. Evangelho do reino, por que Deus salvou? Para devolver a nós uma posição sacerdotal. Evangelho eterno, o que Deus salvou? O homem e toda a criação. De uma vez por todas, irmãos, Deus salvou a criação em Cristo. Curiosamente, as escrituras dizem no célebre texto de João 3 que Deus amou o cosmos. 1 João capítulo 2 versículo 15 diz que nós não devemos amar o mundo. Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 diz que Deus amou o mundo. Tipo, eu não posso amar, mas você pode? Claro que não. 1 João 2,15, a Aion era perversa, esse período de tempo governado pelo príncipe da potestade do ar. João 3,16, cosmos, ordem criada. Sabe por que Deus amou o mundo? Porque Deus é quem criou o mundo, irmãos. Então o Senhor vai resgatar toda a criação. Nós podemos entender isso com um pouquinho mais de clareza se nós observarmos o texto de Romanos capítulo 8. Vamos do versículo 18 em diante, por favor. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória que há de ser revelada em nós é a imagem e semelhança de Deus perdida no Éden.
Então glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é o resultado daquilo que estamos nos tornando, amém? Então algo está acontecendo, deixa eu te falar uma coisa, no interior do homem. A obra de Deus, presta atenção, em Cristo, o Evangelho completo, ela fala de duas eras, talvez até demais, quem gosta de dispensações, mas eu vou falar de duas. A era presente, Deus está salvando o homem. Agora, desde que Cristo morreu, Ele inaugurou a era presente. Essa era presente, Deus está salvando o homem. A Escritura vai dizer, bom, vou ter que ir nesse texto com vocês, depois a gente volta aqui, Gálatas 1:4, Rosa, por favor. Olha o que Paulo fala sobre esta era. A parábola do semeador também fala que a característica dessa era é sufocar a palavra de Deus. São os espinhos, né? Então Gálatas capítulo 1, verso 4, as Escrituras nos falam a respeito da característica dessa era, que ela é perversa e que ela é má, o qual se deu a si mesmo, falando sobre Cristo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então a palavra século aqui é aion, quer dizer era. O que Paulo diz sobre essa era? Ela é má, ela é perversa. Por quê? Porque o mesmo Paulo e tanto Jesus chamam Lúcifer de o príncipe dessa era. Então o que Deus está interessado em fazer nessa... Eu não gosto da palavra dispensação porque ela traz uma teologia com ela, mas dispensação é economia no grego. O que Deus está fazendo nessa dispensação? Está salvando o homem. Salvando o homem desta era presente. Salvar o homem do mundo não é tirar o homem do cosmos, é tirar o mundo do homem. É nesse contexto que João diz: filhinhos, não ameis o mundo, aion, e nem aquilo que no mundo há. Amém, querido? Semana passada a gente estava voltando de Criciúma, eu, a Freio Bem, e a gente estava loucão, cansadão, passamos em Bombinhas. A hora que eu vi a placa, eu falei: amor, vamos dormir uma noite ali? Ela falou: vamos. Ela achou, acho que eu estava brincando, eu já peguei o retorno. E a gente dormiu uma noite, só para dizer que dormiu uma noite. A Fran ainda falou, só para escutar o barulho do mar. A gente pegou um quarto na frente do mar, deixou a porta aberta só para ouvir. No outro dia já saiu, chegou aqui, já viajei no outro dia também. Quando você abre sua janela em Bombinhas, irmão, 9 da manhã, não tem como você não amar o mundo, cosmos. E isso você está falando de uma criação sujeita ao cativeiro, como a gente já vai ver. Você imagina quando ela for libertada da corrupção. É incrível, irmão. Você não acha o cachorro bonito, irmão? Aleluia. Quem tem um cachorrinho bonitinho em casa aqui? Tem dúvida se é bonito. Tem os cachorros que os caras dizem que, ai, que lindinhos, é um monstrinho, hein? O Toby é muito bonito, tadinho do Toby. Toby foi abandonado, é muito difícil. Orar pelo Toby. Do presente século mau. Então presta atenção que eu não comecei a pregar o que eu tinha que pregar para variar, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Gente, Deus está salvando o homem da influência desta era, que é governada pelo príncipe deste mundo, aion. Então, o que está acontecendo agora? A obra subjetiva de Deus. A salvação é uma coisa subjetiva e singular. Isso é redundar, tá, irmão? É uma coisa interior. E nesse aspecto ela é uma coisa individual. Deus está te salvando para te colocar num povo. Sim, eu corrijo muito isso. Mas tem uma coisa que está acontecendo dentro de você, que está acontecendo dentro de mim, mas ela está afetando você de uma forma e está me afetando de outra forma, por causa das minhas próprias carências e fraquezas e das suas próprias carências e fraquezas. Mas o resultado disso, o que é? Uma glória que há de ser revelada em nós. Agora voltamos para Romanos 8:18, para a gente poder dar alguns passos nesse entendimento. Isso precisa ficar bem claro para nós isso. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, olha o que Paulo está dizendo, essa era presente nos aflige. Por quê? Porque quando a Escritura diz que nós somos peregrinos, não quer falar de uma mudança de lugar, mas de uma jornada. Nós estamos procurando um lugar de descanso. E assim como os judeus, esse lugar de descanso é na terra mesmo, irmão, não é no céu. Só que é quando o céu
descer à terra. Ok? E aí que quando o céu desce à terra, o que Apocalipse 21 diz? Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com eles habitarás. Versículo 3, versículo 4. Pois Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. A gente achou nosso lugar de descanso. Qual é o nosso lugar de descanso? O tabernáculo de Deus que desce do céu, a Nova Jerusalém, aqui. Então, Paulo está falando sobre essa obra que está acontecendo no nosso interior, está sendo revelada em nós. Aí qual é a consequência disso? Verso 19: porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de... Tanto que a gente já cantou, já ensinou e já falou sem entender corretamente o texto. O que Paulo está dizendo? É que Deus está salvando o homem nessa era. Ele está salvando o homem do quê? Desta era. E o que o Senhor vai fazer na era vindoura? Salvar a criação. A vinda de Jesus inicia a era do reino de Deus. E na era do reino de Deus, todo o cosmos será redimido. Então agora Deus não está trabalhando especificamente no cosmos, Ele está trabalhando no homem. Curiosamente, Deus inverteu o processo, porque no Gênesis, no livro dos princípios de Deus, Deus cria o cosmos e depois o homem. Só que a Escritura vai dizer que Deus já tinha nos eleito antes da fundação do mundo. Mas o homem não aparece em cena, e sim a criação. Sabe o que acontece? Escute isso. Embora o que eu vou dizer não é exatamente um dado que eu estou tentando usar como um argumento assim, para demarcar datas de forma nenhuma. Sabe o que acontece? Deus criou o homem em qual dia? Quem lembra? Sexto dia. Do dia 1 ao dia 5, Deus criou todas as coisas, o cosmos. Mas a criação em si não encontrava significado de existência, até que o homem foi criado, e Deus dá ao homem um mandato criacional: você deve cultivar e proteger a criação. Agora olha que incrível. Agora a criação sabe que Deus está salvando o homem. Como é que ela está respondendo? Com expectativa. Paulo vai explicar o texto. Sabe seu cachorrinho? Ele quer conseguir ter mais relação com você, mas não dá. Não, Leandro, você está falando bobagem. Não, então você tem que ler Isaías 35. Você tem que ler o salmista quando diz que as árvores baterão palma. Não é palma literalmente, mas é uma resposta da criação. Você deveria ler, me foge o texto da criança brincando no toque, é Isaías, não é 35, 11, obrigado. 35 é o caminho no ermo também, o deserto e os lugares secos florescendo. Isaías 11, Deus diz que naquele dia, no Monte Santo do Senhor, quando Jesus estabelecer seu reino lá, não se fará mal algum nenhum, de maneira que uma criança de peito vai brincar na toca de um animal selvagem. Não vai haver mais conflito entre o homem e a criação. Por quê? Porque ambos foram reconciliados com Deus e estão reconciliados entre si. Isso aí vai desdobrar um monte de coisa, gente. Vai desdobrar muita coisa. Eu acredito que aqui na família dos que creem, a gente está conseguindo comunicar isso. Você pode ver a mescla que a gente faz no nosso layout entre aquilo que o homem fez e aquilo que o homem criou. É isso que fica agradável. Sabe o que é incrível? É o que o homem pode fazer e aquilo que Deus fez. Não tem decoração melhor, irmão. Não tem fundo preto que ganhe, mano. Como você já percebeu, eu estou te falando de coisas que você só percebe se você para refletir. Como elas ornam de uma forma especial. Não tem lugar que você chega, a Fran é assim, a Jaque também. Tem lugar que você chega e você fala, falta uma plantinha aqui. Não é verdade? Tipo, falta alguma coisa que Deus criou, né?
A gente pode fazer uma geladeira incrível, um sofá bonito. Bom, isso aí vai ser matéria-prima do que Deus fez, porque é a partir do que Deus faz, né? Mas, então, aí a criação está gemendo. Para quê? Verso 20, Rosa, por favor. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A palavra vaidade é inutilidade. A terra ficou cativa. Ela não está alcançando sua plenitude, mas ela está com expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. Por quê? Porque, escuta, porque Deus criou o homem no 6º dia. É o dado que eu não quero usar como uma afirmação bíblica, mas é super curioso e eu acho que tem algum peso nele. Qual é o dado? O salmista diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De acordo com o dado histórico que nós temos, da queda do homem até Abraão são 2000 anos, 2 dias. De Abraão até o Messias são mais 2000 anos, 4 dias. De Cristo até nós, 2000 anos, 6 dias. Que falta? Um dia, que na Bíblia é chamado de milênio, tem 1000 anos, onde a criação vai ser liberta. Mas é como que se a criação soubesse que nós estamos no 6º dia, e ela está dizendo: onde estão os filhos de Deus? Você lembra a casa de Davi? A música lembra. Os sinais apontam a volta de Jesus. Olha, seu reino está onde estão os filhos. Lembra? É você, é você. O Davi dizia: sou eu mesmo, Jesus. Vai eu. Não tem ninguém, vai eu mesmo. Agora, esse aqui é quando a gente chegar no aspecto da vocação, do sacerdócio. Só que eu não consigo separar. Eu estou tentando separar, mas é que a igreja, ela está inserida em 2 realidades, e isso é intercessão. E o que é intercessão? Então vou tentar não entrar, porque, né? O que é intercessão? É alguém que está inserido em 2 realidades e que exerce influência em ambas. O que é um intercessor? Alguém que está entre. E ele está inserido nessas 2 realidades, exercendo influência em ambas. A vocação primordial de um sacerdote é interceder. E interceder é conectar, é juntar, é unir, é ser a intersecção. Sabe o que é uma intersecção? Sabe o que é a intersecção? A igreja. Lembra da figura? É o lugar onde os céus já encontram com a terra. Sabe que lugar é esse? Em você, irmão. Nós nunca aqui na família dos que creem nos referimos à igreja como prédio. Nunca tenha na sua mente que quando você estiver me ouvindo ensinar e eu estiver falando igreja, abandone. Eu não estou nunca me referindo a uma estrutura e nem a uma reunião domingo à noite. Eu estou falando de um tipo de pessoas: os recriados, os nascidos de novo, aqueles que já são parte real da nova criação. Todas as coisas serão feitas novas. A Escritura diz: e eu vi então um novo céu e nova terra. Mas já tem um novo homem, recriado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Agora, então, essa compreensão é fundamental para nós. Vamos só para a gente terminar o texto 21, por favor. Na esperança, olha a esperança. Mano, é que é difícil. A esperança do crente é se tornar como Jesus. A esperança da criação é se tornar como Éden. O que a criação quer? Voltar a ser como era no Éden. Você já assistiu o Avatar? Tô te falando, lição de casa, vai assistir Avatar. Você vai... Sério, gente, o povo ri. É o jeito mais fácil que eu acho de te ensinar isso. O
que é que você está falando? O quê? É que na vinda de Jesus a gente vai ser tipo Avatar, vai ter plena relação com a natureza. Por quê? Porque essa é a ordem original. O que o homem recriado, os santos, a igreja, qual é a esperança dos santos? Se tornarem como Jesus. Por quê? Porque Jesus, por enquanto, é o único ser humano existente em todo o universo. Não há nenhum outro ser humano ainda pronto, só o Messias que está à destra de Deus. Eu não sei se você sabia, mas Jesus é um ser humano e ele tem carne e osso, mas ele é Deus. E vou te falar uma coisa, irmão, eu fico cabreiro quando os irmãos têm visão com Jesus, porque a gente só pensa em visão no aspecto imaterial, mas Jesus tem um corpo físico agora. Há 3 ou 4 semanas atrás, minha irmã mais velha, que é a Edilene, lá de Itajaí, pastora lá, com o André, meu cunhado, mandou um vídeo para nós, chorando muito, do Andrezinho, meu sobrinho, de 9 aninhos agora, falando que ele acordou chorando copiosamente. E ela, Edilene, dizia: filho, o que aconteceu? Falou: mãe, eu acordei e Jesus estava no meu quarto. Ela disse: André, não faz isso. Ele falou: mãe, eu vi Jesus. E ela disse: filho, você não sonhou? Mãe, ele me acordou. Ele conta no vídeo, e a Direne disse, depois ela entendeu, tipo, que a gente é crente, é uma coisa, né, irmão? Ainda mais pastor, que é minha irmã também, né? Porque eu não sou pastor, irmão, sou apóstolo. E ele disse assim, ó, como é que ele falou? O que Jesus tocou nele? Ele falou: mãe, Jesus me ungiu, e minhas lágrimas começaram a se tornar um óleo. E sabe o que ele disse? E Jesus disse: qual é o meu objetivo de vida? E a minha irmã disse: o que ele disse? Ele disse que eu vou alimentar os moradores de rua, mãe. Ah, cara, sabe o que eu acho? Que Jesus apareceu fisicamente para ele. Por que eu acho isso? Porque Jesus tem um corpo físico, irmão. Ele pode até vir de outro jeito, ele é Jesus, sei lá, mas eu... Você lembra do lance do Tomé? Tomé, você quer tocar? Eu preciso. Então toca. Oh, Jesus. Jesus. E Jesus, vocês estão em dúvida? Ele falou: então tem um peixinho aí para nós, hein? E comeu com os caras. E os caras, mas de repente ele falou: valeu, rapaz, e atravessou a parede. Os caras falaram: mas cadê o cara? Porque é um novo tipo de corpo. É esse novo tipo de corpo. Qual é o objetivo desse novo tipo de corpo? 2 pelo menos. Primeiro objetivo é nos dar a capacidade de nos tornarmos uma habitação permanente para o Espírito de Deus. Isso ainda não é possível. Sabia que você não é uma habitação do Espírito? Nós somos, porque não é possível ainda a presença de Deus habitar sobre o homem. Sabe no que... Meu Jesus querido, aí bagunça tudo, zoa tudo. Sabe o que zoa tudo? É porque a gente está na condição de Gênesis 1. O Espírito está pairando ainda. O Espírito paira sobre nós. Quando Gênesis 1 diz que Deus começou a criar tudo, diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Sabe o que é pairar? É parar sobre uma superfície sem pousar sobre ela. O Espírito só paira. Sabe o que aconteceu no batismo de Jesus? Deus começou a anunciar a nova criação. O quadro de Gênesis é água, a palavra de Deus e o Espírito. O quadro de Mateus 3,16 é 16, 17, água, a palavra de Deus, o verbo de Deus e o Espírito descendo e habitando nele. Então esse é o grande lance. Na verdade, deixa eu corrigir, o Espírito Santo, ele pairou sobre Jesus. Mas quando Jesus foi ressuscitado,
ele passou a habitar permanentemente no Cristo ressurreto. E por isso Jesus chamou os discípulos e fez assim, ó. Porque o Espírito agora não estava sobre ele apenas, o Espírito estava nele. Então, agora, o que isso tem a ver com a obra completa do Evangelho, ok? Então, vamos tentar pensar aqui um pouquinho nisso juntos. Ainda, olha só, próximo versículo. Não, deixa aí, peraí. A criatura será na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A criação também quer ser redimida, irmão. Próximo versículo. Deixa eu tentar entrar numa parte um pouco mais prática. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Próximo. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que é a plenitude da adoção de Deus? Eu já não fui adotado? O Pai me adotou. Já. Mas o que não é pleno? Meu corpo não foi redimido ainda. Mas eu estou gemendo, por quê? Porque o Espírito Santo quer regenerar o meu corpo físico. Para quê? Para que Ele possa habitar permanentemente em mim. Por quê? Porque o homem é um tabernáculo para a presença de Deus. Esse é o lance. E o que isso se resume? Sacerdócio. O sacerdote fez o quê? Erigiu um tabernáculo para que a presença de Deus habitasse permanentemente sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Você lembra a chama azul? Não sei se você está ligado, mas uma fagulha da presença de Deus esteve entre os judeus por séculos. Havia uma chama azul sobre a Arca da Aliança, e isso não foi o homem que acendeu. Quando Moisés terminou o tabernáculo, Leivson vai vir dar aula de tabernáculo para nós, que ele é incrível nisso. Eu estou falando sério. Vai sim. Eu não perguntei. Parece que eu perguntei, pedi alguma coisa para ele. Não, eu não entendo as pessoas. Sério que você gastou muito tempo, eu sei. Então, aquela chama era uma fagulha da presença de Deus, do fogo que há nos céus, na terra. Por isso que Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram, porque eles acenderam um fogo terreno. E Deus falou: não, aqui não pode, nesse lugar não, porque esse é o único lugar na criação que tem algo que é totalmente celestial. Agora, sabe qual é esse lugar? The Church. Na igreja tem algo que é do céu. Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é a esperança de sermos glorificados? Cristo. E não Cristo para mim, Cristo em mim. Então, o que nós entendemos? Há um gemido da criação e dos recriados. Por quê? Porque eu já fui recriado no que diz respeito ao meu homem interior, o meu espírito. A obra de Deus, a obra salvífica de Deus, ela é processual. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso que o evangelho completo faz com a gente. Nós fomos salvos, o nosso espírito foi recriado no dia em que cremos no evangelho. Escuta isso, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Nós estamos sendo salvos todo dia, a nossa alma está sendo salva. A Bíblia chama isso de santificação, transformação e renovação de mente. O nosso corpo será salvo naquele dia. A Bíblia chama isso de glorificação. E aí o homem será o tabernáculo permanente para a presença de Deus. Agora, o que nós precisamos entender? Próximo versículo. Porque, não, nem precisa, senão não sai daqui. Mas, obrigado. Mas escuta uma coisa, deixa eu tentar organizar um pouco agora as ideias. Vou repetir, o evangelho da graça restaura a nossa condição. É a obra de Deus na transformação da nossa natureza interior. O evangelho do reino
devolve a nossa posição, sacerdócio diante do Senhor. E o Evangelho eterno alinha a nossa vocação. Fala daquilo que Deus deseja salvar através de nós e do seu Filho, que é Cristo. Eu gostaria de ler uma citação de um dos teólogos preferidos meus, N.T. Wright, bispo anglicano, extremamente polêmico, eu gosto. O velhinho tipo com cara de louco, mas é uma benção, mas ele tem cara de louco. Ele diz assim, logo após a queda, escute isso, Deus desejou restabelecer sua sábia soberania sobre toda a criação. Isso representaria um grande ato de cura e libertação. Isso é salvação. Ele não queria apenas resgatar os seres humanos da terra, assim como não queria resgatar Israel do meio dos gentios. Ele queria resgatar Israel a fim de que Israel pudesse ser uma luz para os gentios, e assim resgatar toda a criação. N.T. Wright chama isso de dinâmica do reino de Deus. Ele continua e diz assim: esse Deus, então, que fez os seres humanos para serem mordomos sobre a criação, e que chamou Israel para ser luz no mundo, será o rei, de acordo com a sua intenção original na criação e na aliança. Arrebatar almas para o céu destruiria todo o plano de Deus. Deus reinará no final sobre o mundo inteiro. E ele fará isso não declarando que a dinâmica da criação... Qual é a dinâmica da criação? O fato de Deus ter colocado o homem por governante do mundo. Ele não fará isso declarando que isso foi um erro, nem a dinâmica da aliança, o fato de Israel ser o meio da salvação para os gentios. Não dirá que isso foi um fracasso, mas cumprirá ambos. Depois a gente pode até postar esse texto numa das imagens nossas, de repente hoje, já que para a galera fixar bem, não no registro do encontro da família talvez. Mas basicamente o que ele está falando é que Deus tem duas dinâmicas. A dinâmica da criação. A dinâmica da criação era o homem sendo mordomo sobre tudo que Deus criou. Ok, como a gente está mencionando. Mas a queda comprometeu o processo. Então Deus iniciou a dinâmica da aliança. Chamou Israel para uma aliança. Qual é o objetivo de Deus? Êxodo 19, versículo 5. É a primeira vez que Deus encontra com um homem. Êxodo 19, verso 5. Escuta uma coisa. É a primeira vez que Deus encontra com Israel. Diz com um homem? Não, Deus encontra com Israel. Deus salva Israel do Egito. Escuta uma coisa. Isso mostra muito a obra de Deus em nós. O Egito tipifica essa era perversa. Por que Deus salva Israel do Egito? Para fazer a Israel uma proposta, uma aliança. Deus desce no monte, os hebreus estão no pé do monte, e Deus diz: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, ou melhor, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Gente, porque Deus salvou Israel para fazer uma aliança com Israel e fazer de Israel o meio pelo qual ele ia salvar a criação. Deu certo? Pensa antes de responder. Deu certo ou não deu? Deu. Sabe por que deu? Porque Cristo é judeu segundo a carne. Onde é que Paulo explica isso? Romanos 9, 10 e 11. A partir do 8. Paulo está no mandrake da criação, do sexto dia, aquela coisa bonita que a gente estava falando aqui. Aí ele vai explicar, vou explicar como é que Deus fez isso. Mas a primeira coisa que Paulo diz em Romanos 9 é: porventura Deus rejeitou seu povo? E ele afirma com ponto de exclamação: não!
Deus não rejeitou Israel. Deus não errou na dinâmica da aliança. Assim como Deus não errou na dinâmica da criação. Mas, cara, peraí, Leandro. Adão, que era o homem, representante da raça humana, que deveria ser um mordomo da criação, caiu. Mas Jesus também encarnou e se tornou um ser humano. Não deu errado. Estava nos intentos de Deus. A gente vai lendo a Bíblia achando... Tipo, o que aconteceu? Agora Deus se perdeu todo. Você pensa, Deus agora saiu tudo do controle, virou um fervo. Nunca, nada, nem por um segundo. É por isso que eu costumo dizer que a gente não deve dizer que Deus tem pressa, porque pressa é a consequência de alguém que se atrasou, e Deus não está atrasado. Eclesiastes 3:11 diz que Ele faz tudo formoso ao seu tempo. Mas a gente vai entrar, escuta, nosso interesse nos domingos tem sido trazer o Evangelho e a praticidade dele. Sim, a gente não quer ficar apenas no campo conceitual. Porém, enquanto a nossa mente não for mudada na estrutura de entendimento, também não resolve. Eu estou dizendo isso para mim, na verdade, porque eu quero que você entenda como fazer isso amanhã, mas talvez hoje não dê muito tempo. Primeiro, a nossa mente tem que ser renovada. Por quê, Leandro? Porque a gente não quer ficar falando de um profetismo místico que não serve de nada, como já tem sido feito em muitas igrejas domingos. Uau, Deus vai salvar tudo. E você fala, não entendi nada, é bonito, mas não sei como é que isso vai acontecer amanhã. Deixa eu te falar de uma coisa prática amanhã, para você demonstrar que você entendeu, que o Evangelho da Graça restaurou sua condição, o Evangelho do Reino devolveu sua posição, e o Evangelho Eterno alinhou sua vocação. Recicla o lixo e prega o Evangelho. Como? Reciclando o seu lixo. E quando seu vizinho perguntar, por que se dá o trabalho de reciclar o lixo? Aí você diz, posso te contar uma história? Aí você começa como Lucas, houve um homem chamado João, ele não era a luz do mundo. Aí vai, né, irmão? O imersor, o Cristo, o homem salvo, a criação gemendo, a salvação da criação, o lixo reciclado. Você pregou o Evangelho. Agora, você não só pregou o Evangelho, você demonstrou que acredita no Evangelho, que você está zelando pela criação. Aleluia. Talvez você também possa parar de tomar Coca-Cola. Aí não, ó. Nem na igreja mais legalista do mundo se ouviu esse absurdo, Leandro. Absurdo é os crentes falar que no céu tem que ter Coca-Cola. Coca-Cola é uma desgraça, irmão. Tá te matando, seu infeliz. Olha lá, doutor Felipe Bruel glorificou de pé aqui, ó. Doutor Felipe vamos fazer uma... Felipe, vamos, você vai me ajudar, doutor. Doutor, deixa os caras. O cara é da ozonioterapia, irmão. Você tem que respeitar. Nem eu sei o que é, mas é bonito de falar. Ele está explicando agora nos vídeos dele. Vamos falar para nós sobre o mal do açúcar. Não vamos ficar em depressão. Meu Jesus. Vamos fazer isso? Vamos? Eu perguntei, né, Felipe? Vamos lá, vamos correr. Gente, escuta. Vou repetir, a gente quer mostrar como o Evangelho vai ser operacionalizado em nós, sim, só que a gente precisa gastar um tempo também mudando conceitos. Não é só para impressionar, é mudar conceitos. A mente foi renovada, daí a gente vai falar, mano, se tua mente foi renovada, tua vida tem que mudar. Esse é o lance. Mas primeiramente tem que ser renovado, e a gente está tratando com muitos paradigmas ainda. Então Deus propõe, se vocês ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança. O que era a aliança? É o meio pelo qual Deus vai salvar a criação. Por isso que Deus não abre mão da aliança. Quando Israel rejeita a aliança, Deus faz uma nova aliança. Porque é por intermédio da aliança que Deus vai levar a cabo o seu plano, o Evangelho eterno, de salvar não apenas o homem. Por quê? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus quisesse só salvar o homem no aspecto de ter uns caras bons no céu, nem tinha chegado até nós.
Você tá doido? Abraão foi chamado de amigo de Deus, cara. Diz que Deus era amigo de Abraão. É mais sério isso. Imagina que Deus ia esperar você nascer. Eu até daria para entender, né, irmão? Lembra que a galera brincava comigo na quadranga? Exaltado. Então, queridos, olha só. Próximo versículo 6. Eu ia começar a pregar agora. O Felipe sabe, né? Esse era o primeiro texto da mensagem. Introdução. E vós me sereis, leiam comigo, gente, reino sacerdotal. É o que eu estou querendo, uma aliança, porque eu quero estabelecer pessoas com mentalidade de rei, coração de sacerdote, com mente de governo e coração de servo. Já fui para Melquisedeque, irmão, o cara que aparece no começo e no fim. Esse é o mistério que estava oculto. E povo santo, nação santa. Para você entender o que é nação santa, você deve ouvir uma palavra minha chamada DNA do céu versus DNA da terra. Está no canal de Jesuscope. É impossível explicar o que é nação santa. É bastante coisa mesmo. Mas eu quero falar de reino sacerdotal. Então o Senhor propõe uma aliança. O que Deus queria? Sacerdotes reais. Por quê? Porque essa é a dinâmica original da criação. E a aliança é o resgate do plano de Deus. Não tem plano B, não tem Deus de surpresa. Claro, não tem todas as respostas, e por isso Ele é Deus. Há muitas coisas que eu já entendi nas Escrituras como foram feitas, porque eu não consigo entender. E o porquê não cabe muito a nós. O como é mais interessante para nós. Tem coisa que não adianta falar, cara, não consigo entender. Agora tem coisas que vão ficando mais claras. Deixa eu ir caminhando aqui para o nosso final, amém, gente? Aleluia. Então, escute. Deus cria todas as coisas, o homem cai, é expulso do jardim, Deus traz juízo. Pronto. De Gênesis 3 a Gênesis 7, 4 capítulos, você sabe tudo que Deus vai fazer durante toda a história da humanidade. É incrível. Sabe o que Deus vai fazer? Não, tem coisas na Bíblia que são muito legais. E essa é uma delas. É toda a Bíblia em 4 capítulos. Vou te explicar. Gênesis 1 e 2 está tudo legal. Não tem treta. Nem conta. Gênesis 3 dá ruim. O homem cai. Ok. De Gênesis 3 a Gênesis 7, vou dizer Gênesis 9 para ficar mais bonitinho. Gênesis 9. Então vamos aumentar aí a Bíblia toda em 6 capítulos, tá bom? A gente pode... Gênesis 10. Para ficar 7, porque 7 é meio cabala, um negócio meio búzios, né? Um negócio meio legal. Tanto faz. O que eu quero dizer? O homem cai, Gênesis 3. O ápice da queda, Gênesis 3, 17. Tem como a gente ver, Rosinha? Gênesis 3, 17. O que acontece com a criação pós-queda? A criação, e Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a... por causa do diabo, aleluia. Por causa de quem? Por tua causa, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Pronto. Conflito entre o homem e a criação. O homem era um lavrador. O homem tinha que lidar com a terra. Agora a terra produz espinhos. Ela se rebela contra o homem. Então você vai vendo os efeitos da queda. A inutilidade, a vaidade, como Paulo diz em Romanos.
Aí não precisa abrir, mas anota. Gênesis 4, a queda alcança o seu ápice. Caim mata Abel. Pronto, zicou tudo. Agora a coisa ficou terrível, ficou pecaminosa ao extremo. Aí Deus começa a solucionar. Gênesis 5, nada é tão ruim que não possa piorar. Não, a maldade aumenta tanto que Deus fala, não aguento mais isso. Gênesis 6, Deus fala, eu vou trazer juízo. Estou te falando que é toda a história da Bíblia, que vai acontecer tudo depois, é assim, só num período de tempo maior. Aí Deus vai trazer juízo. Gênesis 7, o dilúvio. Jesus diz que a grande tribulação é como o dilúvio, assim como nos dias de Noé. Ok? Gênesis 8, Deus acha um homem. Noé. Gênesis 9, as águas baixam e esse homem está numa nova criação, novos céus e nova terra. Ele inaugura ela com um altar, sacerdócio. O que é altar? Lugar onde o céu converge com a terra. Isso é altar. Gênesis 10, as nações se espalham. Tá uma benção. Gênesis 11, dá ruim. Mas aí, por quê? Porque a história vai se desenrolar, né? Aí, ciclo, quer entender o quê? Eu quero entender o plano de Deus. Gênesis 3 a Gênesis 10. 7 capítulos. O que ele vai fazer depois disso? A mesma coisa. Ele vai trazer juízo sobre a impiedade, vai escolher um tipo de gente com DNA do céu e vai colocar esse tipo de gente numa nova criação para exercer sua função original, o sacerdócio. Quem está me entendendo? Sabe uma coisa que eu acho incrível? É que a sua Bíblia vai dizer uma coisa sobre Abraão. Quem é Abraão? É o patriarca da nação sacerdotal, Israel. Deus chama esse cara, Gênesis 11 dá ruim, Gênesis 12 Deus chama Abraão. E Deus fala, Abraão, sai daí para o lugar que eu vou te mostrar. O que tem em Gênesis 11? Tem uma cidade e tem um tipo de gente corrupto construindo uma torre, não um altar. Ele diz, vamos construir uma torre e alcançar o céu. É a religião, nós vamos fazer do nosso jeito. Aí Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai dessa cidade, Babel, esse caos, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que sua Bíblia diz sobre Abraão? Hebreus 11, verso 8. E a gente vai chegando aqui no nosso fim dessa primeira parte da introdução. Semana que vem, segunda parte da introdução. E na outra semana, talvez comecemos a primeira mensagem. Mas nada pode ser garantido agora, aleluia. Vamos parar de tentar, né, irmão? Se não está dando certo, a gente muda o jeito. Série, até a volta de Jesus. Até convergir, até quando? Até o céu se unir com a terra, irmão. Nós vamos pregar o evangelho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Sabe por quê? Porque o que ele procurava ainda não existia. Verso 9. Tem uma cidade lá em Babel, Gênesis 11, ele sai de lá. Verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que terra que é essa, irmão? Israel, Jerusalém. Vou contar uma coisa já para vocês agora, abrir um parênteses. 2019, não deu nem tempo de falar com o presbitério. 2019, nós vamos fazer uma caravana para Israel, amém? Já está tudo certo, já está tudo organizado, aleluia. Dezembro de 2019 a gente vai levar um povo que quiser ir para Israel, amém? E não, nós não somos judaizantes. Sim, eu tive centenas de chances de ir para Israel, nunca tive vontade, ninguém lá vai fazer romaria, mas eu entendi que agora é a hora. A gente só quer dar uma fritada lá, né? Conhecer umas coisas, nada além. Cenáculo, né? Imagina esses caras aqui no cenáculo, onde o Espírito Santo desceu, irmão. Verso 10. Olha o que Abraão esperava. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então o que Abraão estava esperando? A nova Jerusalém. A cidade que Deus construiu é a nova Jerusalém. Mas o que Abraão tem que fazer? Cumprir o mandato sacerdotal.
Sabe o que sua Bíblia diz? Que Abraão andou na terra da promessa, Israel, onde a Nova Jerusalém vai descer, fisicamente, está falando de geografia. Mas ele não achava. Mas sabe o que ele fazia em cada lugar que chegava? Sabe o que Abraão fez? Eu acredito que sem saber o que fazia, colocou os fundamentos da cidade que vai descer. Sua Bíblia diz que Abraão chegava num lugar e estava procurando, e ele não via, mas ele parava. Sempre que ele parava, ele erigia um altar. Aí ele andava mais um pouco, não achava, mais um altar, mais um altar, mais um altar. Agora Deus diz: pode vir, filho, que está pronto o fundamento. A cidade também já está pronta, mas vai descer só no fim dos tempos. Ela vai descer sobre os fundamentos. Por quê? Porque Abraão é o patriarca do povo sacerdotal. E só tem um cara mais importante que Abraão na Bíblia: Melquisedeque. O Melqui ficaria feliz com isso. Por quê? Porque é o Cristo. E o que Melquisedeque é? Para não dizer que eu não preguei nada do que eu queria pregar, o autor de Hebreus quer falar sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é a nossa vocação. Então, o evangelho da graça do reino eterno, nosso sacerdócio a Deus, aos santos, ao mundo. Céus, igreja, terra. A igreja ministra o céu, a igreja ministra a igreja ministra a terra. O que era Melquisedeque? Um rei sacerdotal. O que ele tinha? Mente de rei, coração de sacerdote. O que ele tinha? Mente de governo, coração de servo. É Jesus, cara. É o tipo de gente que o Pai está construindo agora. Entendeu? Por que a gente não desfruta da autoridade de Jesus, da autoridade real, da capacidade de manifestarmos o reino como a gente realmente vê nas Escrituras? Porque o nosso coração ainda não é de serviçal. O segredo da autoridade de Jesus era a renúncia, era o coração de servo. Isso liberava poder, entendeu? Esse é o lance, ele estava totalmente rendido. Quanto mais quebrantamento, mais poder. Poder sem quebrantamento vai corromper nosso coração. A gente se perde. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o evangelho completo restaura o nosso sacerdócio. O mandato criacional. O texto polêmico que eu ia ler, vou deixar para a semana que vem. Venha, não perca. Você precisa vir, cara. Gente, vamos terminar Efésios 2, versículo 1, para que eu mostre o que eu queria mostrar na introdução. Deu certo, foi bom. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estão felizes ainda, gente? Eu sinto muita graça de Deus no que diz respeito a um entendimento mais claro. Deixa eu te falar, a maior bênção que você pode receber numa reunião com a igreja é seu entendimento ser expandido. Não tem a ver com emoções. É legal, pode acontecer, não tem problema, a gente não é contra, a gente também é penteca, mas a mente tem que ser renovada. Você pode ficar pentecostal no seu quarto, irmão, berra, bate a cabeça na parede, e se você fizer pentecostal aqui também, só não bate a cabeça no chão, porque é porcelanato, é bonito, a gente não quer que você suje, tá bom? E não bate na madeira aqui, porque não vai ficar legal também, vai fazer muito barulho na hora da reunião. Mas, qual é a grande bênção quando a palavra é exposta? Mentalidade ampliada. Por quê? Porque querendo ou não, você só consegue andar de acordo com aquilo que você já entendeu. Tudo é entendimento. Tem uma área da minha vida. É porque não te abriu os olhos ainda a respeito de como Deus trata com aquela coisa. Quando abriu os olhos, ela é resolvida. Fala, meu Deus, é claro, porque tudo é conhecimento, mano. Pô, tem uma zica aqui, mas Deus já tem a solução para a zica. Você que não conseguiu entender. Então, olha só. Esse aqui é muito bom, Fê. Fê, esse aqui você vai me pagar o sorvete por causa desse aqui, hein? Vai copiar a mensagem do seu pastor.
O evangelho da graça restaura a nossa condição. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que o evangelho da graça faz conosco? Muda a nossa condição de mortos para vivos. Simples assim. Agora estamos vivos pela vida de Deus que habita em nós. A própria vida de Deus. Só os antigos sabem, a Miriam já riu lá, o Denis também. Quem sabe o que eu estou falando? Ana Paula Valadão, irmão. Só para vai que ela me convida. O evangelho da graça restaura a nossa condição. Que condição? É simples assim. Você estava morto e eu estava morto, e em Cristo recebemos vida mediante a graça de Deus. Simples, e a melhor notícia que você poderia receber hoje: você está vivo. You are alive. Eu treinei. Vamos aplaudir o pastor, irmão. Aleluia. É que eu fui numa conferência no Rio Grande do Sul que era esse nome. Aí eu já aprendi mais uma frase em inglês, fora a minha frase desse ensino, a minha preferida, que eu vou falar semana que vem. Você precisa vir, você ouvir o que eu tenho para falar em inglês. Então, se você está anotando, organiza aí. Versículo 1. Resultado do evangelho da graça. Minha condição perante Deus restaurada. Eu estava morto e agora eu vivo. Graça de Deus. Amém? Porque a primeira coisa que Deus tinha que nos dar era vida, né? Senão não ia dar para fazer nada com a gente. Agora, versículo 6, Rosinha. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez... Vamos tentar de novo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O evangelho do reino devolveu a nossa posição de governo. Evangelho da graça restaurou a nossa condição. Antes mortos em delitos e pecados, agora vivos pela vida de Cristo Jesus. Evangelho do reino, antes subjugados pelo poder do pecado, agora assentados com Ele nos lugares celestiais. O nosso chamamento sacerdotal foi devolvido. Temos autoridade. Cara, você precisa entender o que a Bíblia quer dizer quando diz, né? O que a Bíblia quer dizer quando ela diz que você e eu, que estamos em Cristo, pela graça, estamos assentados. Alguém que está sentado, irmão, que está assentado, está preocupado com alguma coisa? Qual é a posição de Deus agora? Miguel, meu Deus, por mim mesmo, que deu essa zica? É isso que Deus está fazendo nos céus? O que ele está fazendo? E a Escritura diz que do seu trono, assentado, o salmista diz: Ele ri dos seus inimigos. Diz o Eterno, zomba dele. Deus sentadão no trono, com a TV, com a Sky ligada, e o Satanás... Meu Deus do céu. Sabe o que o diabo é diante de Deus? O bobo da corte, irmão. A única coisa que ele faz acontecer com Deus é Deus rir muito. Aleluia. Só que a boa notícia é que do lado do trono de Deus tem um outro trono. Está na direita, irmão. E essa direita é grande. Tem na direita de Deus tem um cara. É diferenciado, hein? Filho da irmã Maria. Preocupado. Ó. Só que essa direita é muito extensa. Se você pudesse ver como o Senhor vê, você veria milhares de tronos para a direita
e os santos assentados nos lugares celestiais. Não é isso que diz Apocalipse 20? Ele diz: eu vi um trono, e quando eu olhei melhor, eu vi tronos, e eu vi aqueles que reinarão em vida pelos séculos dos séculos. Então o evangelho do reino devolve a nossa posição sacerdotal. O evangelho da graça muda a nossa condição. E o evangelho eterno, versículo 7 em diante, Rosa, na verdade 7 e 10 eu quero. Para mostrar nos séculos vindouros, eras vindouras. Mano, pensa você que essa era que a gente está agora, ela tem pelo menos 6.000 anos. Está na finaleira. Não sei até onde ela vai, mas não vai muito longe. Mas o texto aqui fala de eras vindouras, plural, de eternidade a eternidade, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes. Cara, Deus é multimilionário, tem muita riqueza, porque nem todas as eras vão gastar toda a abundância da riqueza da sua graça. Deus é rico e milionário em duas coisas: graça e misericórdia. O profeta diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Talvez hoje não foi tão legal. Amanhã, quando você levantar, Deus vai falar: Miguel, dá mais um pouco de graça para ele hoje. E se não der muito bem, na terça-feira ele diz: então investe uma misericórdia nessa coisa aí que não está dando jeito. E Paulo diz que ele vai ficar fazendo isso, irmão, a eternidade inteira. Pega a graça, pega a misericórdia. Você está feliz ainda com isso? Eu não sei de você, eu fico feliz porque amanhã eu vou precisar de misericórdia, como eu precisei hoje. Eu vou precisar de graça amanhã. E aí, o lance é o seguinte: olha, essa era, ela é tão importante para Deus, que Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha só, antes de começar essa era, Deus já falou: eu quero ela, quero o Ricardo, quero o Léo, quero a Leide, quero o Denis, quero o Ju, quero o Doca, quero o Lucas, quero o Arthur, eu quero o Dani, eu quero a Miriam, eu quero o Fernando, o William também. Eu também quero a Leila e a Mônica, e eu quero a Keila, cara. Eu quero a Rosa, o Fábio, o Leandro, o Renan, a Maitê, o Patrick, eu quero. Ele tomou pra gente, pra nós, antes da fundação do mundo. Pra quê? Pra mostrar nos séculos vindouros. Tipo, no meio disso tudo, tinha toda essa era de sofrimento. Paulo nem leva em consideração. 6.000 anos de caos e sofrimento, Paulo diz, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se a gente conseguisse vir de uma perspectiva celestial, o evangelho, irmão, se a gente conseguir entender isso, a nossa vida vai começar progressivamente a ser diferente. Todo dia as coisas vão começar a fluir, irmão. Amém? E ele diz, então, para mostrar nos séculos vindouros, na eternidade vindoura, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Isso aqui já começou o evangelho eterno. Então, nos séculos vindouros, é que Deus vai mostrar mesmo como é que Ele é bom. Tipo assim, Deus é bom e não sabe de nada. Deus é tão gracioso. Eu não sei quando você assim está diante de Deus, e daí você lembra que você é uma droga e tal. Não é que você era, é que você é, né? Aí você, Deus é tão bom. Olha que nós, irmão, Osana Music, os neguinhos. Pouca gente pegou essa época. Lembra? Abraham, o música aqui, ó. Você já ouviu falar de Abraham Laboriel, irmão? Sabe de nada, né, Denis? Essa piazadinha chegou hoje, papo. Eu fico de cara, eu tô faz tempo.
Aí, versículo 10. Olha, peraí. Primeiro Deus vai, na eternidade, Ele vai começar a manifestar o quão bom Ele é. O Evangelho da graça restaura a nossa condição. Verso 1: de mortos para vivos. O Evangelho do reino restaura e devolve a nossa posição de subjugados a assentados nos lugares celestiais. O Evangelho eterno libera toda a bondade de Deus sobre nós e mostra a nossa vocação. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as... Você acha que boa obra é apenas o que a gente faz agora? Não, tem uma eternidade inteira de boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o Evangelho eterno alinha a nossa vocação. O que Deus sempre quis, que o homem exercesse sua função sacerdotal e fosse seu parceiro na edificação de tudo. Então eu não sei bem como é que vai ser. Eu só sei que eu já acho bonito agora. Mas Apocalipse 22 começa a descrever um pouco. Diz que tem um mar de vidro. Você consegue imaginar isso? Tem um mar de vidro diante do trono. É um mar, irmão, não é um lago. É uma coisa muito grande. Deus está assentado no trono, e é toda aquela coisa da sala do trono de Apocalipse 4 e 5, e tem um mar de vidro, e diz que, João diz, eu vi, I see, new heaven, eu vi novos céus, eu vi nova terra. Cara, isso é demais, é poderoso. Isso é incrível. Sabe o que isso faz? Nos sustenta militantes. Glória a Deus, o bagulho tá bom. Amém, gente? Glória a Deus, amém? Você está cheio de esperança? Então, a graça devolve a nossa condição, o reino devolve a nossa posição, e a eternidade anunciada pelo Evangelho alinha a nossa vocação. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite famíliadosquecreem.com.